Você sabia que você tem um sistema nervoso central que, juntamente com o endócrino, são responsáveis pela nossa homeostase, ou seja, o nosso equilíbrio interno, e ainda ajudam-nos a interagir com o meio ambiente? Além disso, um conjunto de estruturas encefálicas altamente organizadas e especializadas para cada função. Estruturas encefálicas altamente organizadas. Então, por que você é tão desorganizado? Quer entender por quê? Vem aprender comigo! Olá, eu sou Kátia Santana, eu sou neurocientista, especialista em psicologia aplicada e psicopedagoga clínica. É isso mesmo, nós temos um sistema nervoso central com 96 bilhões de neurônios. Cada conjunto de neurônios são especializados em uma função. E além disso, nós temos uma estrutura encefálica altamente organizada que trabalha como se fosse uma orquestra em conjunto com o nosso corpo. Dentre essas estruturas, nós temos o telencéfalo, o cérebro, e aqui na frente nós temos o córtex pré-frontal, responsável pelas nossas funções cognitivas e executivas. Mas a gente está falando de organização e de que pessoas não organizadas, ou seja, desorganizadas, não atingirão sucesso na sua vida, ou pelo menos em alguma área da sua vida. Pois é, porque nós temos funções cognitivas. As funções cognitivas, elas nos dão a capacidade da inteligência, raciocínio lógico, memória, linguagem, atenção e as funções executivas. As funções executivas são planejamento, organização, execução e controle inibitório. Mas para que as nossas funções cognitivas e executivas elas sejam otimizadas, elas precisam ser estimuladas desde criança. Por exemplo, estou falando de organização, é uma das funções executivas. Precisamos ser treinados para isso. Quando crianças, os nossos pais devem nos ensinar a organização. Organizar os nossos brinquedos que estão fora do lugar, organizar as nossas roupas. Quando a gente tira a roupa para tomar banho, nós devemos colocá-las no cesto para lavar, devemos saber quais são as roupas que a gente tem que guardar, quais partes, meias na gaveta, casaco no cabide, para que depois, quando a gente se torne adolescente e depois um adulto no futuro, nós saibamos organizar as nossas vidas. Todas as nossas funções, tanto as cognitivas quanto as executivas, devem ser estimuladas sempre. Para eu ter mais inteligência, eu preciso estimular a minha inteligência. Para eu ter raciocínio lógico, eu preciso estimular meu raciocínio lógico. E para eu ser uma pessoa organizada, eu preciso estimular a minha função executiva, organização. Então, aprender a ser organizado desde criança faz com que eu seja organizada na vida adulta. E não adianta você dizer assim, olha, eu me acho na minha bagunça. Isso é mentira, você está se auto-enganando. E não adianta você dizer assim, eu sou organizado na minha vida financeira, mas não sou organizado em casa. Isso não existe, nós temos apenas um cérebro, apenas uma mente e apenas um conjunto de estruturas encefálicas que trabalham proporcionando as nossas funções cognitivas. E aí, por exemplo, quando eu digo que eu sou organizada na minha vida financeira e não sou organizada em casa, significa que eu não treinei a minha organização. Mas se eu não aprendi quando criança, tem como aprender agora? Lógico que tem, eu só preciso estimular essa função. Comece fazendo pequenas organizações. Organize a sua casa. Depois, organize a sua mesa de trabalho. Se você tem dificuldade na organização, compre organizadores, coloque nomes nos organizadores para você saber onde colocar cada objeto. Coloque aquelas colmeias dentro das gavetas para você colocar suas roupas íntimas, suas meias, enfim, para organizar tudo direitinho. Assim você vai estimulando as suas funções cognitivas. E quanto ao planejamento e execução? Planejamento é importantíssimo para a nossa vida, até mesmo para o nosso dia a dia, para uma vida simples. Eu devo planejar o meu dia na noite anterior,
para que eu execute essas funções, ou seja, as atividades que eu planejei um dia antes, naquele dia específico. Então, vamos lá. Eu planejo as minhas atividades no dia anterior e depois no outro dia eu executo. Por quê? Porque todas as atividades que nós aprendemos e que nós precisamos executar, elas precisam ser treinadas. Então, todas as vezes que eu repito uma atividade várias e várias vezes, elas são cristalizadas em áreas do nosso cérebro que depois se tornam mecânicas e aí eu não preciso mais raciocinar sobre. É como aprender a dirigir. Nos primeiros dias das aulas, a gente se atrapalha nas marchas, nos pedais, e depois isso se torna para nós algo mecânico. A gente não precisa ficar o tempo todo raciocinando quando eu tenho que frear, quando eu tenho que acelerar ou quais marchas eu tenho que engatar em determinadas situações, não é mesmo? Assim é também com as atividades da nossa vida. Eu preciso repetir várias vezes para que se torne um hábito. Então vamos lá. Eu planejo meu dia colocando metas de curto, médio e longo prazo. As metas curtas são aquelas que eu pratico, ou seja, que eu executo durante o dia, aquele dia, o próximo dia, e as de médio prazo para semanas ou meses e a de longo prazo para 2, 3 anos. Assim é também com a sua organização financeira. Você precisa treinar a sua organização em outras áreas da sua vida para você ser organizado financeiramente. Aqui no YouTube existem vários canais que ensinam como administrar a vida financeira, o que é investimento, como investir, mas não diz para você que você só consegue tanto organizar a sua vida financeira ou investir em ativos se você treinar a sua função executiva organização. E aí sim você será uma pessoa que atingirá o sucesso em várias áreas da sua vida. Então, preciso organizar a minha casa, as minhas relações interpessoais e a minha mente, para que eu tenha de fato uma vida saudável. A outra questão, se nós estamos falando de organização e de administração financeira, você precisa saber que os seus processos decisórios funcionam a partir das suas emoções. Por quê? Porque as emoções, elas são espontâneas, elas sempre vêm antes da razão. Planejamento, execução, organização. E o controle inibitório? O controle inibitório, eu costumo dizer que é o nosso anjo da guarda. Por quê? Porque nos ajuda a administrar comportamentos disfuncionais. Como? Entendendo as minhas emoções. Se as emoções são evocações espontâneas, isso significa que o ambiente me afeta e aí uma emoção surge. Não é diferente com a sua organização financeira. É isso que ninguém te fala. Se você é uma pessoa que não entende as suas emoções, é óbvio que você vai comprar por compulsão. Lembre-se, nós somos seres racionais, mas primeiro nós somos emocionais. E não existe esse neuromito de que os homens são mais racionais que as mulheres. A única diferença que nós, mulheres e homens, temos é o tamanho do cérebro, e isso dependendo do tamanho e do peso da pessoa. Então, a mulher tem um cérebro lá de mais ou menos 1,2 kg e o homem de 1,5 kg. Mas pode ser o inverso, se uma mulher de 1,90 m com 90 quilos for, é óbvio, ela é mais alta e tem mais massa muscular do que um homem de 1,60 m, o cérebro dela vai ser maior. Mas isso não interfere nem na inteligência e nem no planejamento das suas funções executivas. Não interfere, isso é um neuromito. As mulheres não são mais emocionais, os homens mais racionais. Isso é um mito que foi criado durante o processo de Revolução Industrial no século XIX, dizendo que nós somos o homos econômicos, ou seja, o homem racional que sabe o que está fazendo, mas nós não sabemos. Nós somos induzidos pelas nossas emoções. Então, quando a gente é estimulado, e aqui nessa rede tem vários estímulos para compra, nós muitas vezes não calculamos o que a gente pode gastar e aí a gente compra. Então, você precisa estimular as suas funções executivas. Seja organizado na sua casa para você ser organizado na sua vida financeira. Administre as suas emoções. Saiba o que o ambiente, o que está te afetando no ambiente
para que as suas emoções sejam evocadas e você compre com compulsão. Lembrando, a emoção do medo, por exemplo, faz a gente comprar uma casa, porque a gente tem medo de deixar a nossa família ao relento. Então a gente compra um teto para abrigar a nossa família porque a gente tem medo que o ambiente afete negativamente a nossa família. Mas também nós somos estimulados pela raiva. Um dia descompensado no trabalho, em que eu fico muito estressada, me traz uma emoção, que é a raiva, e que me diz internamente que eu devo ser recompensada com algo. E aí que mora o perigo. Se você está montando a sua planilha de administração financeira, mas você não sabe que a tua raiva te leva a comprar o que você não precisa, inclusive alimentos que são tóxicos e inflamatórios para o seu corpo, aí mora o perigo. Aqui no YouTube tá cheio de canal que te ensina a investir, mas não diz para você que as suas emoções podem atrapalhar você de investir e guardar dinheiro para o futuro. Então, tente pensar sobre isso. Como as suas emoções estão interferindo no seu comportamento? Pense que tudo que você tem dentro do seu cérebro, no córtex pré-frontal, que são suas funções cognitivas e executivas, precisam ser estimuladas. Aí sim você vai se tornar uma pessoa organizada no seu lar, no seu trabalho e na sua vida financeira. O contrário, isso não é possível, tá bom? Clica aí no gostei, comente, compartilhe e faça perguntas. Quais são os próximos vídeos que vocês querem ver? Do que a gente pode falar aqui que te chama atenção? O que você quer aprender? E aí no próximo vídeo eu faço para vocês, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.